Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a crise do Império Romano, capítulo 21, para a galera aí do sexto ano. Então, o período compreendido entre o século III e o século XV caracterizou-se pela crise e a decadência do Império Romano. Apesar das mudanças políticas e administrativas, a destruição do sistema escravista foi um dos principais pontos responsáveis pela desorganização econômica e também, consequentemente, a desordem social. Porque lá o Império Romano já começou a ter muitos problemas, já com a formação do Império, né, na verdade, eles começaram a ter muitos problemas com a mão de obra escrava, tá? Porque em Roma já existia um número muito grande de escravos que compunham em todas as camadas, até mesmo nas funções produtivas, como nós podemos ver na nossa apostila, tá? A retração das guerras de conquista aí no início do Império, como eu já falei, né, fez aí com que o número de escravos ele diminuísse consideravelmente ano após ano, tá? Afetando a produção do Império Romano. No entanto, essa diminuição foi lenta, né? E no primeiro momento não trouxe aí grandes problemas para as pessoas, tá? Porque, na verdade, a exploração das províncias aumentava consideravelmente, também reforçando aí financeiramente o Estado. No século III, a crise econômica ela atingiu aí o seu principal ponto, né, o seu apogeu. As moedas elas perderam o valor e os salários, os preços, eles elevaram-se, provocando, na verdade, aí um aumento também da produção marginalizada. A maior exploração de mão de obra escrava e também foi aí uma das responsáveis por várias revoltas sociais que aconteceram também. Contraditoriamente, essa instituição, né, o Exército, desenvolveu aí um processo, teve um papel fundamental no processo da crise interna, né, porque ele teve vários papéis aí na questão da anarquia militar, né, que era a disputa de vários generais por maior influência também dentro da política, tá? Principalmente entre os anos de 235 a 268, refletindo diretamente na desorganização do Império. Também se agravou com o início aí das migrações bárbaras, tá? Porque o exército já não tinha mais condições de manter-se financeiramente falando, devido às crises econômicas que estavam acontecendo, na desvalorização do salário, o problema na arrecadação de impostos, enfim, tudo isso atrapalhou muito o governo. Isso fez com que o governo não tivesse mais dinheiro para bancar um exército. Reflexo a isso, né, nós passamos aí a ter um problema sério nas fronteiras, isso facilitando a entrada de bárbaros dentro do território romano. O imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes. Numa tentativa de fortalecer a organização política sobre as várias províncias que passaram a existir dentro do império, essa divisão que aconteceu no império, ela serviu para demonstrar e acentuar a regionalização, beleza? Essa transformação, né, essa divisão fez com que se fortalecesse esse ambiente bem dividido dentro do Império Romano. Isso favoreceu também as diversas formas, né, de rebeliões que estavam acontecendo dentro do Império. As migrações bárbaras elas foram outro fator que contribuiu muito para agravar a crise do Império. Foi um processo complexo que envolveu aí diversos povos
e também diversas circunstâncias e situações diferentes. Alguns povos eles se fixaram em terras do Império e também passaram a ser aliados, né, em alguns momentos também do Império Romano, com incumbência até em momentos de defender a própria fronteira do Império Romano. Isso não ia dar muito certo durante muito tempo, né? Incorporados também foram eles ao exército. Outros ultrapassaram as fronteiras romanas também, derrotando as legiões romanas e saqueando diversas cidades, tá? Então, os bárbaros eles começaram esse processo de expansão e invasão dentro do território do Império Romano, tá? Durante o governo de Diocleciano e também de Constantino, né, várias medidas foram adotadas na tentativa, né, de conter essa crise econômica, política, social que estava acontecendo naquele momento, no que nós chamamos de Baixo Império Romano. Com a criação aí de impostos pagos em produtos, congelamento de preços, salários e fixação do camponês à terra, tá? Iniciando aí a transformação do colonato e que na prática contribuiu muito para o desabastecimento das cidades, né? E também para o processo de maior ruralização. O imperador Constantino foi ainda o responsável por conciliação entre o Império e o cristianismo, né? Foi o primeiro imperador cristão, né? A partir aí do Edito de Milão em 313, que garantia a liberdade religiosa aos cristãos que até então haviam sofrido muita perseguição. E naquela época, né, esse movimento, né, representava a possibilidade de justificativa do poder centralizado e ainda também servia para frear os movimentos populares escravos que estavam acontecendo naquele momento em Roma, tá? Uma vez que a doutrina cristã reforçava a esperança de uma vida após a morte no reino de Deus, a nova religião foi ainda mais reforçada durante o governo de Teodósio, quando, através do Edito de Tessalônica, o cristianismo é considerado aí a religião oficial do Império Romano. A política imperial baseava-se, na verdade, na utilização da igreja como aliada para garantir que as medidas que estavam sendo tomadas, né, poderiam não ser tão repelidas pela população, beleza? Devido à centralização do projeto da igreja, tá? E também a hierarquia, na verdade, que existia dentro do todo o conceito religioso, para justificar, né, na verdade, a centralização do poder. Apesar desse conjunto de medidas, a crise econômica ela se aprofundava e crescia cada dia mais. Assim, com a presença dos povos bárbaros, né, chegando ao território, aumentava também o estímulo à fragmentação territorial e também à ruralização, porque o desenvolvimento das vilas estimulava a vez mais voltada para o campo, tá? E também para a autossuficiência, produção de alimentos para a autossuficiência. Esse fenômeno ele foi na parte ocidental do Império, porque na parte oriental, onde a presença bárbara ela não foi tão intensa como lá na parte ocidental, onde a invasão bárbara foi muito intensa, a divisão do Império em duas partes, né, no final do século IV, também contribuiu aí para o processo de ruralização do território, tá? O Império Romano do Oriente, com capital aí em Constantinopla, conseguiu se manter ativamente, comercialmente, fazendo comércio, na verdade, com outras regiões, enquanto o Império Romano do Ocidente,
que tinha aí sua capital em Milão, experimentou uma contínua e constante crise econômica. Podemos perceber que nesse período de agonia aí do final do Império Romano, tá? Várias características irão se desenvolver e que estarão ligadas e presentes na Idade Média, fazendo parte aí da estrutura feudal, onde o trabalho, né, do colunato, por exemplo, e a organização das vilas e também da servidão como um modelo de trabalho, irá organizar e nortear esse período feudal, assim como também o cristianismo como religião principal. Beleza? Estamos aqui, nós falamos sobre o capítulo 21, falamos sobre os processos da crise, para você poder lembrar aí, repetindo, é importante que você saiba que fatores que levaram à crise, o fim das guerras de expansão, crise, a falta de mão de obra, que é os escravos, né, que começou a faltar, e você tem aí a crise econômica. Então você tem a falta de a expansão que diminuiu, você tem a mão de obra que começou a faltar porque não havia expansão, os escravos começaram a faltar no Império. O que aconteceu? Você tem a crise econômica. E por fim, como quarto fator, a invasão dos povos bárbaros no território romano. Beleza? Galera, sextou nessa, esse daí é nossa aula de hoje. Eu espero poder ter colaborado com vocês, tá? Faço as atividades conceituais do capítulo e também as atividades que eu enviei para casa de vocês. Beleza, gente? Preste atenção, invasão dos povos bárbaros dá início aí ao processo da feudalização, tá bom? Então, ficamos por aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu, galera. Um grande abraço e valeu, fiquem com Deus.